Então agora eu quero dividir com você uma pergunta que talvez seja uma pergunta muito comum e talvez uma pergunta que você mesmo tenha feito ou que fazem para você. Onde é que Deus está? Onde eu encontro Deus? Onde é que Deus está? Eu fico pensando na loucura e na dificuldade, né, da galera mais jovem que está lá estudando, ou está na faculdade, ou está no curso, ou está no trabalho, e tem lá um movimento de uma turma que não está nem aí para as coisas de Deus, e não veem Deus, não tocam em Deus, não sentam para comer com Deus, não conseguem bater papo com Deus, não conseguem, né, trocar figurinha com Deus. Isso é uma gíria antiga, né, trocar figurinha. Não conseguem trocar zap com Deus, não conseguem entrar na rede social de Deus. Então Deus não existe. Onde é que Deus está? E aí a gente banca de louco porque a gente fala, não, Deus está comigo, eu sinto a presença de Deus. Aí ninguém acredita, ninguém valoriza, ninguém está junto contigo, mas onde é que Deus está? E a Bíblia fala onde Deus está. O Salmo 91, por vezes a gente lê de uma maneira diferente, eu queria ler contigo agora de um outro jeito esse Salmo, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aí no verso 2, então esse vai poder dizer: Tu és o meu abrigo, Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Senhor, Tu és em quem eu confio, Senhor. Então existe um lugar onde Deus está, que é um abrigo, que é um esconderijo. Isso para mim fica muito claro quando eu vou lá para o livro de Isaías. Leia comigo, capítulo 45, no versículo 15. O profeta Isaías, ele nos esclarece a ideia de onde Deus, onde ele está, esse esconderijo do Senhor. Isaías capítulo 45, verso 15 diz: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Então é difícil a gente querer mostrar onde Deus está, porque Deus está escondido. Alguém aqui já brincou de pique? Ainda existe isso, irmãos? Depois que inventaram o celular, ainda tem brincadeira de pique? Quantos aqui que estão presentes já brincaram de pique alguma vez na vida? Isso te denuncia, né? Ok? Te denuncia. Você está velho, né? Mesmo alguns da geração Y já estão... Z, né? Geração, né? Já estão velhinhos, né? Já vão até casar, né? Quando a gente brinca de pique, pique esconde. A ideia é, um se afasta e os outros que estão na brincadeira se escondem. E a grande vantagem é achar onde a pessoa está, né? E na minha época você tinha que correr até determinado lugar e bater 3 vezes. Não sei quem inventou isso. Mas era complicado, porque se o outro batesse 3 vezes antes de mim, eu perdia. Então tinha uma correria, às vezes dava uma banda no outro para poder passar. Era uma violência, né? Enfim. Mas Deus se esconde. E como é que eu vou achar um Deus que se esconde? E mais... se Deus se esconde, sendo Ele Deus, será que Ele vai saber se esconder direito? Será que Ele vai saber se esconder num lugar onde eu não vou encontrá-lo? Já teve uma vez que teve um pique-esconde aqui na igreja, e o Daniel e o Felipe estavam brincando, e um deles ficou do meu lado: tio, se perguntar se eu estou aqui, diz que eu não estou não, eu estou escondido. Mas ele não é tão pequeno assim, dá para ver, né? Aí eu falei: olha, não é o melhor lugar para você ficar, tem que se esconder melhor. E aí eu penso, bom, se Deus é um Deus que se esconde, se existe um esconderijo do Altíssimo, e Deus saberia se esconder de maneira perfeita, eu nunca vou encontrar Deus. Eu nunca vou encontrar Deus. Por isso que o profeta Jeremias, ele antecipa a nossa crise de nunca encontrarmos a Deus, quando ele fala no capítulo 29, no versículo 13 e 14, que se nós, né, o buscarmos de todo o nosso coração, ele se deixaria encontrar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, Ele se deixa encontrar por cada um de nós. Posso ouvir um amém, queridos? Mas Ele não vai se deixar encontrar porque Ele não está a fim de procurá-lo. Você entendeu? Você tem que procurar Deus para que você possa achá-lo, né? Uma vez eu fiz uma música. Eu sofri muito bullying por causa dessa música que eu fiz, né? E não foi a música que eu fiz com a Giovana não, porque eu sou o autor de 2 composições. Uma delas era a seguinte... eu lembro da música, da letra até hoje, ó. Andava a procurar o que eu não ia achar. Porque procurar não bastava, pois nada eu procurava. Um dia eu achei Jesus, minha vida mudou. E estavam rindo de mim, uma letra profunda, uma letra... eu andava a procurar o que eu não ia achar, porque procurar não bastava, porque nada eu procurava. Um dia eu achei. E aí me fizeram tanto bullying com essa letra, eu sofri tanto, eu era gordinho, e uma letra dessa me fez muito mal na minha história, mas eu já superei, irmãos, em nome de Jesus. Mas o fato é, você procura Deus,
E quais são os motivos pelos quais você procura Deus? E mais, onde você procura Deus? Você procura Deus aonde? Procura Deus nas respostas das suas orações, nos benefícios que Ele pode te dar. Procura Deus nas soluções dos seus problemas. Eita, problema é um trem que não acaba não. Resolve um, surge outro ali. Você procura Deus aonde? Na igreja? Será que a igreja, a física, instituída, feita e administrada por homens, ainda que mais bem intencionado que eles possam ser, a igreja vai te passar Deus, vai te transmitir Deus? Então perceba que o segredo das nossas vidas é saber procurar onde Deus está. E então nessa noite eu quero falar com você que Deus, Ele não está tão disponível, tão assim na mão, tão assim, eu diria assim, de uma forma prática, fácil, tão tranquilo. O próprio Jesus fala de uma parábola de um tesouro escondido. Que certo homem andava pelo campo procurando tesouro, quando achou, descobri. Ele deixa tudo quietinho ali, escondido de novo, e vai, faz o que ele pode, compra aquele campo, e depois que ele compra aquele campo, ele desfruta daquele tesouro que estava escondido em um campo. Eu posso dizer para vocês que o Senhor Deus é um tesouro que vai requerer de nós uma procura, vai requerer de nós uma pesquisa, vai requerer de nós uma intensidade. Então, quando você tiver a dúvida onde Deus está, saiba, essa dúvida é a dúvida da humanidade. Esse medo é o medo da humanidade. Deus está comigo ou eu estou sozinho? Essa questão é a questão de todos os seres humanos. Deus existe ou isso é uma historinha? E aí entra a fé. Como o pastor Lúcio falou na abertura do culto pela manhã, sem fé é impossível agradarmos a Deus. É a fé que nos conecta ao sobrenatural. Então não abra mão da sua fé, proteja a sua fé, desenvolva a sua fé. E isso não tem nada a ver com o seu raciocínio lógico, com aquilo que o seu corpo sente, ou com algum tipo de manifestação contínua e ininterrupta de Deus. A gente quer uma manifestação de Deus que não se acaba. Porque nós queremos controlar a presença de Deus. Queremos escravizar Deus, né? Eu espero que você entenda o que eu vou falar. Mas colocar um passarinho na gaiola é uma coisa meio que ruim, a meu ver, meu ponto de vista. Nós pegamos toda a beleza daquele pássaro, não sei se você tem, não me leve a mal, eu não sei se você tem ou não tem, também não quero saber, eu só estou falando uma posição, mas você pega aquele pássaro, com toda a beleza que ele apresenta, com todo o canto que ele apresenta, e aprisiona ele para você ter aquela beleza e aquele canto na hora e no dia que você quiser. Nós somos assim. Queremos pegar o Deus que é todo poderoso e aprisioná-lo na presença dele, para que a presença manifesta esteja disponível quando eu quiser, da forma que eu quiser. E se o meu Deus não cantar, eu ainda fico aborrecido com ele e falo, esse aqui tá legal, vou comprar outro. Eu troco de Deus, como um passarinho na gaiola. Queremos Deus para que ele se manifeste dentro do nosso controle. Mas Deus é uma pessoa, Deus é um ser humano em Jesus Cristo. Deus é um ser espiritual, criado por Ele mesmo, Ele é pré-criado, é confuso da gente entender, a gente não consegue compreender, mas não se trata do que você compreende, se trata daquilo que você decide acreditar. Eu creio na pré-existência de Deus, eu creio num Deus eterno, eu creio que Deus me formou, eu creio que Deus fez-se homem comum de nós, Ele veio a esse mundo, nasceu, morreu, ressuscitou, está agora nos céus e vai me voltar para me buscar, para que onde Ele está, eu esteja também. Eu não sei onde é que fica, eu não sei onde é que Deus está, mas eu sei que Deus preparou um lugar para mim, e esse lugar, João capítulo 14, verso 1, 2, 3 fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creia em Jesus. Na casa do meu pai, disse Jesus, tem muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse dessa forma, ele teria avisado, mas tem. E ele foi preparar lugar para cada um de nós, para que onde ele está, nós também estejamos. Não se trata de um lugar físico, mas de um lugar espiritual. A presença onde Deus está não é um lugar natural, não é um lugar que você consegue enjaular e ter à sua disposição, não é uma igreja que você vai, sente uns arrepios, sente uns movimentos. A gente teve muito disso aqui na igreja e de repente a gente vai ter de novo, porque a gente se emociona, a nossa manifestação humana com a nossa alma, ela exulta na presença de Deus.
né? Às vezes a gente fica mais quietinho, às vezes a gente dá uns gritos, mas isso tudo é da nossa alma. Agora, Deus, Ele não está condicionado à maneira como eu quero que Ele se manifeste. Deus, Ele está escondido. Ele se permite ser achado por aqueles que o buscam de todo o coração. O próprio profeta Isaías fala no capítulo 57, Isaías capítulo 57, verso 15, está escrito, Isaías 57, 15: pois assim diz o Senhor, o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Onde Deus está? Habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito de humilde e novo alento ao coração do contrito. Onde Deus habita? Deus habita no lugar alto, por isso Ele é chamado de El Elyon, ou Deus Altíssimo. Ele habita num lugar alto, e lugares altos representam importância, lugares altos representam autoridade. Então Deus habita num lugar alto, mas a palavra do Senhor, através do profeta Isaías, fala também que Ele habita num lugar espiritual, que é o nosso coração. Não tem a ver com o músculo que bombeia sangue para o teu corpo, mas tem a ver com esse lugar espiritual, que a Bíblia chama de coração, onde você vai perceber, vai sentir, vai caminhar com a presença de Deus. Deus fala: habito com o coração que é contrito, com o coração que é humilde, eu habito com Ele. Onde Deus está? Deus está na sua humildade, Deus está na sua contrição. Então isso me dá uma dica maravilhosa. Onde eu posso achar Deus? Eu posso encontrar o lugar onde Deus está, dentro da minha humildade. E nada é mais espetacular para nos fazer humildes do que a pessoa que Deus coloca do nosso lado. Então vira para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado, e diga assim: você é uma grande oportunidade que Deus me dá, de eu encontrar Deus. Pastora Marise, na abertura do culto, falou sobre Jesus Cristo como um servo, como doulos, como aquele que se faz escravo, como aquele que resolve servir. E é muito difícil isso para nós, porque nós queremos ser servidos. Nós queremos falar da nossa mamãe, queremos falar do nosso filhinho, queremos falar do nosso trabalho, queremos falar do nosso carro, queremos falar do nosso bichinho. A gente quer falar do que é nosso, porque a gente quer se alegrar com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, e a gente quer que todo mundo aplauda aquilo que a gente se tornou ou tem. Isso impede o serviço. Essa estação, a estação do serviço, é uma estação que nos faz lembrar de que existe um mistério quando eu sirvo pessoas. E o mistério de servir pessoas está na minha humildade. Sabe, irmãos, eu cheguei aqui hoje pela manhã e vi o Vitor, que é obreiro aqui da igreja, que está ali com a Júlia, e ele estava varrendo o chão, e eu falei: meu Deus, ele não é tão velho, ele é jovem. Quer dizer, há quem diga que ele já é um velho em formato, né? Mas aí essa discussão eu deixo para vocês aí depois do culto. Mas ele é um jovem e estava servindo a Deus, varrendo a frente. Eu não falei nada com ele, nem com o pastor Lúcio, mas aquilo abençoou muito a minha vida. Porque eu vi uma pessoa que estava amando a igreja, amando você, ou aqueles que por aqui passarem, tanto pela manhã quanto agora à noite, servindo. O coração humilde é o coração daquele que serve. A Drica, no louvor pela manhã, ela dizia que aqueles que não se envolvem com a obra de Deus tendem a desanimar. Mas o que está por trás disso? É a capacidade que nós temos de servir. Às vezes a gente é servido até pelo pão que a gente vai comprar, né? Até pelo bolo. A gente manda comprar um pão, vem bolo, vem presunto, vem queijo, vem... A gente é servido de tantas formas, de tantas maneiras, mas você serve pessoas. Onde Deus está? Está no teu serviço. Mas aí começa a complicar, porque será que você quer buscar Deus onde Deus está? Ou você quer colocar Deus naquela gaiola para que você possa desfrutar o canto, a beleza e o carinho que aquele ser enjaulado pode te passar, e o benefício que você pode ter com ele na hora que você quiser, do jeito que você quiser? Então, dentro da soberania e da liberdade de Deus, o profeta Isaías fala que Deus habita sim, habita no coração daquele que é humilde. Então percebe, eu estou pegando a humildade e estou trazendo ela para a realidade das nossas vidas. Você vai ter chance de ser humilde e vai ter chance de ser não humilde. O que para você é ser não humilde? Bom, o não humilde é aquele onde Deus não habita.
E eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Então, um dos objetivos da minha vida é ser humilde. E eu entendo como estratégia santa, estratégia digna de alguém que quer chegar onde Deus está. O ideal, a perspectiva de servir pessoas. Então, vocês são uma oportunidade que eu tenho de encontrar a presença de Deus servindo as suas vidas. Então percebe que onde Deus está, Ele pode não estar no lugar que eu queria que Ele estivesse. Ele está na humildade, mas Ele também está na contrição. O que é contrição, queridos? Às vezes, eu não gosto de contar desgraça não, porque às vezes é ruim, né? A tragédia. Mas essa semana, durante a madrugada, eu estava dormindo, o meu dente se contorceu por ele só. Meu dente ou meu osso. E eu dormindo, acordei, me contorcendo de dor. Uma pessoa contrita é uma pessoa que está debaixo de uma pressão, de um contorcimento, né? Eu não sei, entende? Você se contorce. E se eu pedir alguém aqui para se contorcer, se eu pedir para ficar de pé e encostar a ponta do dedo na sola do sapato, acho que já vai ter gente aí que, se tentar fazer isso, vai daqui direto ali para o SAMU. Né? SAMU ainda se usa isso? Para o INSS, hospital? Pronto-socorro. Porque não tem flexibilidade. Alguns vão conseguir, outros não. Mas uma pessoa contorcida. Eu fico pensando, meu Deus, Deus habita quando eu estou contrito, quando eu estou passando por alguma coisa que me deixa tão assim, pequeno, que eu sinto dor. Não quero isso não. Não quero isso não. Então não quero Deus. Eu quero Deus. E aí a gente entra numa crise. Onde Deus está? É o lugar onde eu quero ir? Onde Deus está? É o lugar onde eu quero chegar? Ou será que eu quero achar Deus nos lugares que eu idealizo na minha mente fértil, na minha mente da televisão de 75 polegadas, né? Teve uma programação lá em casa da juventude esses dias, sábado, né? E aí eu desci com a televisão, aí o Gabriel me pergunta, pastor, essa é de 65? Né? Aí eu falei, não, Gabriel, ainda não. A gente quer encontrar Deus na nossa televisão nova, no nosso carro novo, quer encontrar Deus nos relacionamentos que a gente quer desfrutar da presença e da companhia de alguém que a gente ama. A gente quer encontrar Deus na longevidade da vida daqueles que a gente não quer que se partam. A gente quer encontrar Deus na nossa saúde. A gente quer encontrar Deus nas nossas vitórias. A gente quer encontrar Deus no sucesso da nossa história. E glória a Deus, porque o nosso sucesso ele vem do Senhor. Por isso somos dizimistas, como foi Abrão. Por isso reconhecemos que Deus nos dá as vitórias, mas eu não vou encontrar Deus apenas nos lugares onde eu quero encontrar. Eu vou encontrar Deus no meu serviço e na contrição do meu coração. Deus não está tão aparente, tão disponível, tão simples e tão fácil quanto eu gostaria. Mas a Bíblia fala que Deus está em todos os lugares. Está sim, mas você não consegue vê-lo, porque Ele não se permite achar. Ele se permite achar ao humilde de coração, ao humilde de espírito, ao humilde e que tem o seu coração contrito. Então percebe que o seu coração humilde e o seu coração contrito é um lugar espiritual? O seu coração, quando ele passa por alguns gatilhos, ele se torna o local materializado onde o Espírito de Deus, ele se libera ou ele se permite ser achado. É por isso que muitas pessoas encontram Deus nos momentos mais difíceis da vida. É por isso que muitas pessoas, elas chegam para Deus e têm experiências com Deus e percebem a existência de Deus nos momentos de dor e de tragédia, o que é complexo da gente entender, mas é assim que funciona. Por quê? Por causa do estado do nosso coração. Então o coração é um lugar espiritual. Você é um lugar espiritual. Você não é só carne, você também é alma, você sente, mas você também é espírito. E na sua vida, Deus Todo-Poderoso quer habitar dentro de você, em seu coração, porque você é um local espiritual. Você pode bater no seu peito e falar: eu sou morada do Altíssimo. Eu sou lugar da presença de Deus. Eu sou lugar onde Deus está habitando. Aleluia. No Salmo 115, deixa eu ler contigo versos 2 e 3. Salmo 115, versos 2 e 3. Salmo 115, versos 2 e 3. Aleluia.
não a nós. Não é, versos 2 e 3, né? Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Onde é que, né? O nosso Deus, temos a resposta, está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Sabe, irmãos, está nos céus. Isso é uma conexão muito difícil da gente entender. Porque o texto de Isaías fala que Deus habita no alto e sublime lugar e no lugar santo, mas também habita no coração daquele que é humilde e que é contrito. E a Bíblia chama esse lugar onde Deus habita de céu. O que é o céu para você? Onde fica o céu? Os céus. Onde ficam eles? Aí a gente vai estudar teologia, vai se falar do céu, que é o céu que a gente olha para as estrelas e fala, vai se falar sobre os céus dos céus, que é o lugar da habitação de Deus. Onde é esse céu dos céus, o lugar da habitação de Deus? Conheço um homem que no corpo ou fora do corpo foi ao terceiro céu. Paulo fala isso na visão que ele teve. Onde é esse céu que onde Deus habita? Então, se eu pegar o texto de Isaías, que fala que o Senhor habita no coração do contrito, e pegar o texto de Isaías, que fala que Deus habita no coração humilde, e pegar essa pergunta, onde as nações falam, onde está o nosso Deus? E o salmista falando, o Senhor Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe agrada, eu começo a ter a possibilidade de entender, que o meu coração pode ser o céu. Isso justifica muito a explicação de que a nossa vida é um inferno, de que o mundo fala que aqui tudo é um inferno. Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais é a música, é a estrutura, a terra é um inferno, a vida é um inferno. Não! Eu diante de Deus quero dizer para você que o seu coração pode ser os céus do Senhor, o lugar onde Deus habita. Os céus do Senhor. Isso é chocante, irmãos. É chocante, porque no céu não há lágrima, não há dor, não há ranger de dente, não há morte. Talvez não seja exatamente esse céu, mas é uma representação desse céu. O meu coração mostra, é um símbolo do que eu já vou viver por toda a eternidade no meu lugar. Isso me desafia. O meu coração pode ser o lugar da presença de Deus. O lugar onde Deus está é o céu. O meu coração pode ser o céu. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero um inferno na minha vida. Eu não quero um inferno no meu coração. Eu não quero uma tormenta de emoções que me tiram a paz, que me fazem ficar ansioso, agitado, nervoso, preocupado e ao mesmo tempo, achando que o medo bate a porta, achando que vai acontecer uma tragédia, ou andar pela rua preparado para poder me defender dos marginais e dos bandidos. Eu quero entender que o meu coração é o céu. E aí eu começo a entender, se Deus habita no meu coração e os céus é o lugar da habitação do Senhor, um desses céus pode ser o meu coração. Deus habita dentro de mim, a minha vida pode virar um céu. Então eu quero dizer para você, não viva a sua vida no inferno. A sua vida foi feita para viver no céu, desde agora e para sempre. Desde aqui e depois, quando o seu corpo morrer, você foi feito para viver no céu. O céu está ao seu alcance, Deus está ao seu alcance, o céu está à sua disposição, Deus está ao seu alcance. E uma das estratégias para te trazer para o céu é a contrição de coração e a humildade de coração. Então para pensar se vale a pena você tratar as outras pessoas como se fossem inferiores, menores. Para pensar se vale a pena ser egoísta, só pensar em você. Para pensar, para ver se vale a pena ignorar aqueles que estão passando por alguma necessidade, como se eles não existissem. Porque o seu coração pode ser o lugar onde Deus quer habitar. E onde Deus habita, aí é o esconderijo do Altíssimo. O meu coração como um local onde Deus se esconde. O meu coração como um céu. O meu coração como um lugar onde Deus se faz presente. O meu coração num lugar onde Deus manifesta quem Ele é. Deus estava lá onde Caim e Abel passaram por aquela prova e acabou que Caim matou Abel. Então estava.
Então Deus também está no lugar onde a morte e assassinato, onde há pecado. Deus estava lá procurando por Adão, estava. Deus está presente em todos os lugares. E aonde Deus está, eu posso abrir mão do pecado e me voltar para Deus. Então, cabe a você decidir. Você quer a sua vida como um céu? Você quer a sua vida na presença de Deus? O Senhor, Ele te convida. Então, vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. E como é que você vai para o Senhor? Servindo. Servindo. Viu como é difícil servir? Porque o inimigo sabe. A palavra de Deus orienta. E talvez você não saiba que servindo você será abençoado. Ai, pastor, mas eu sou cheio de problema, eu tenho tanta falta. Lembra da viúva do azeite, em 2 Reis capítulo 4, ou 1 Reis capítulo 4, não sei, mas quando faltou azeite, ela foi lá e pegou o que ela não tinha, derramou na vida, na vasilha dos outros, e a coisa foi multiplicando. É a lei espiritual. Quando eu entrego aquilo que eu não tenho, a coisa aparece, porque Deus dá semente ao que semeia. Deus faz com que as coisas aconteçam. Seu coração como céu vai falar palavras do céu. Por isso que Filipenses fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja torpe. O céu está dentro de você. Não murmure, não murmureis. Não saia da sua boca reclamações. O céu está dentro de você. Não saia da sua boca nenhuma palavra de desânimo, mas contamine as pessoas animando e não acusando. Sabe, irmãos, eu hoje pela manhã, mais agora de tarde, também estava em oração e eu estava pedindo a Deus: Senhor, dá-nos uma igreja que não seja um lugar de acusar pessoas. Porque acusar dos defeitos é a coisa mais fácil do mundo. Acusar dos defeitos é a coisa mais fácil do mundo. Porque todo mundo tem defeito. Por isso que eu insisto em dizer que igreja é o lugar onde quem não faz direito, faz para quem não mereça que seja feito. Porque a igreja é fácil de você apontar o erro das pessoas. É fácil apontar o erro do seu marido. Muito fácil apontar o erro do seu marido. É muito fácil apontar o erro dos seus filhos. É muito fácil apontar o erro do seu pastor. Deles dois, porque eu sou perfeito, não tenho nenhum. É muito fácil. Quem dera. É muito fácil apontar o erro do governo, dos políticos, da polícia, ou do policial federal que sem placa nenhuma te dá uma multa, que Deus o abençoe. É muito fácil você apontar os erros daquilo que te incomoda. Mas percebe que isso rouba de você o céu. E o céu é o meu lar. É para lá que eu vou. Eu quero transformar a minha vida aqui na terra como o lugar dos céus. Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23, versículo 26 e 27. Está escrito, livro de Provérbios 23, verso 26 e 27. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Eu li esse texto e eu falei: Senhor, não entendi. Esse texto fala de prostituição e esse texto vai entrar na mensagem que está falando de transformar o meu coração no céu. Então veio a revelação do Senhor. Dê o seu coração a Deus, em vez de o entregar a um prazer carnal e descomprometido. O relacionamento com uma prostituta é um prazer que é na carne e não tem compromisso. Então Deus fala para mim e para você: não entregue o seu coração a prazeres que vão satisfazer a sua vida por pouco tempo, que são carnais e que não tem nenhum envolvimento com a sua vida. O prazer é um benefício que Deus te dá. Ele não é um fim em si mesmo. Ele é uma consequência de uma vida na presença de Deus. Então, filho, dê o seu coração a Deus. Não entregue o seu coração aos prazeres, a comer demais, a beber demais, a se maltratar por causa de um prazer que você acha que vai ter, ou ao sexo, ou a ficar com os garotos e com as garotas. E todo mundo vê isso aí em tudo quanto é lugar. Eu me lembro que eu tinha 14 anos de idade, ou 13, e era um absurdo. E isso, irmãos, quando eu fiz 13, 14 anos, eu nem me lembro quanto tempo foi. Mas faz tempo, hein? Eu nasci em 68, 14, em 82. 82, era um absurdo eu não ficar com as meninas. Era um absurdo eu não ter transado com ninguém.
Era um absurdo eu ser crente e ir para a igreja. Isso em 1982. Graças a Deus que agora passou, ninguém sofre mais esse tipo de pressão nas escolas, né? Nem nas faculdades, nem no prédio, nem no clube, nem na padaria, nem no mercado, nem no açougue. Você percebe que nós somos o tempo todo pressionados a fazer o que todo mundo diz que você tem que fazer? Porque se você não fizer o que todo mundo diz que você tem que fazer, você vai ser infeliz. E cadê a felicidade deles? Cadê a alegria deles? Eles entregam o coração, né, a torta e a direita, sem nenhum tipo de compromisso, mas cadê a vida deles? Pessoas frustradas, arruinadas, que vivem nas trevas, os quais antes nós vivíamos, mas Deus se permitiu ser encontrado por cada um de nós. E onde havia trevas, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem um preço ser cristão, mas vale a pena pagar esse preço. Vale a pena entregar o coração ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena entregar o coração a Deus e dizer não ao que todo mundo diz e dar o coração ao Senhor, dizer sim ao que o Senhor está dizendo para a minha vida. Filho meu, entrega o teu coração. Onde está Deus? Ele está dentro do seu coração. Quando você o entrega, quando você se rende, quando você o compreende como o único Senhor, Salvador, protetor, cuidador, como você o entende como o único amor da sua vida. Abra sua Bíblia agora no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, quando Jesus está ensinando em um sermão que a gente chama o Sermão do Monte, não é isso? E ele fala, Mateus capítulo 6, verso 6, quando você orar, não fica querendo aparecer não, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Existe uma recompensa, sabe, irmãos, existem dois tipos de recompensa. Uma recompensa que os homens podem me dar e outra recompensa que Deus pode me dar. A recompensa que os homens podem me dar é uma recompensa visível, física, carnal. Ela é aparente, ela é algo que me chama a atenção, é algo que brilha aos olhos, porque todo mundo está vendo, e eu sou elogiado, eu sou enaltecido, eu sou honrado, eu me sinto feliz. Ainda que eu faça algo para Deus, eu estou orando, mas se eu oro bem, falo bem, tenho uma articulação boa nas palavras, conheço os textos, conheço a Bíblia, então eu vou orar para que os outros vejam e possam falar, que oração bonita, ou enquanto pastor, como eu ouço isso, que mensagem abençoada, que mensagem bonita. Então a Bíblia fala, olha, não deixe teu coração ficar preso a isso não, consagre a Deus o seu silêncio, porque Ele vai te perceber no seu silêncio. Esses dias eu ouvi uma mensagem da Edmeia Williams, que é uma missionária famosa, famosa porque ela é chamada para pregar em um monte de lugar. E ela vai, tem uma palavra muito ungida, ela estava falando que hoje um dos destruidores do nosso silêncio é o celular. Ontem eu estava no elevador, descendo da minha casa lá para o Play. E a Drica estava do meu lado. E eu entrei no elevador, irmãos, diante de Deus. Eu peguei o celular, eu abri, aí vi um vídeo, vi dois, eu me abstraí da terra. Eu não sei onde é que eu estava, eu não sei para onde que eu fui, eu acho que eu fui para Nárnia. Eu desapareci. É como se a Drica não existisse. É como se eu não estivesse no elevador. É como se eu não soubesse onde eu estava. Aí a Drica falou comigo, aí eu falei, olha, me desculpa, eu não ouvi nada do que você falou. Porque eu estou totalmente dominado, contaminado por esse ladrão do meu silêncio. E aí Edmeia Williams falava na mensagem dela que muita gente tem medo do silêncio e recorre a um celular para não se encontrar consigo mesmo. Porque quando eu encontro com o meu coração, eu vou achar coisas que eu não quero achar. Eu vou achar solidão, eu vou achar medo, eu vou achar fracasso, eu vou achar derrota, eu vou achar... decisões que eu tomei que eu não gostei de passar por aquilo, de coisas erradas que eu escolhi na minha vida. Então, muita gente se esconde no barulho, mas Deus não está nesse tipo de esconderijo. Deus está no esconderijo do Altíssimo. Deus está no teu silêncio, quando você encontra com você mesmo e quando você tem coragem de enfrentar os seus maiores medos diante do Senhor. Deus estará lá.